Então, assim, esse aqui é primeiro para agradecer a presença, fico emocionada quando eu posso falar de VUI para as pessoas, porque é um tema super novo e ver pessoas já interessadas nisso é muito importante. Então, eu me sinto emocionada que nem o personagem do Interestelar. Vocês assistiram Interestelar? É muito bom esse filme. Bom, então me apresentando, atuo como VUI Advocate lá na Mutante em São Paulo. É uma espécie de evangelizadora técnica, então minha missão é passar para dentro da empresa e também fora da empresa todos os conceitos e melhores práticas da área de VUI. Vim de uma formação em comunicação, com roteiro audiovisual, e aí já estou quase 8 anos trabalhando com interfaces de voz. Então, massivamente trabalhando com URAs e aqueles telefones que entram em contato com você, né? Oi, você está devendo, você vai pagar quando? É a gente que faz. E aí agora com esse advento dos devices, então a gente vai ter a Alexa, o Google Home. O Home já fala em português já tem um tempo, mas a Alexa em português. A gente vai começar também a atuar em outros mercados e não só nas URAs. Estou organizando então os meetups lá em São Paulo. Esse aqui é o primeiro em Brasília e estou tentando fechar um também em Belo Horizonte, tomara que aconteça. E fico falando lá umas groselhas num podcast, então escutem, a gente já tem 6 episódios. Ele chama o xcop.co e a ideia é trazer pessoas do mercado para poder conversar com elas e elas passarem a visão sobre assuntos que interessam tanto designers quanto desenvolvedores dentro da área de conteúdo, essa é a ideia. Eu me toquei que quando a gente se aproxima de uma nascente ou vê um rio passando, a gente está participando de um momento tão único que ele nunca vai ser de novo a mesma coisa. Então, aquela água que está passando ali nesse momento não vai ser a mesma água que vai passar naquela pedra, naquele instante, naquele lugar. Muda muito. Então, essa metáfora que eu trago do rio para as apresentações é para falar da língua portuguesa. A língua portuguesa também é assim, ela é um rio que se renova. E a língua portuguesa que eu quero falar é a língua falada mesmo, não é a escrita. Uma hora a gente está falando né, outra hora a gente está falando não é, outra hora a gente está falando né, esticando, então tudo muda. Então a língua é como um rio que se renova, enquanto a gramática normativa é a água do Igapó que envelhece e não gera uma vida nova, a não ser que venha uma inundação e aí sim precisa de vida nova. É uma citação do Marcos Bagno, ele é um dos caras que pensa muito sobre o preconceito linguístico e como a língua se renova enquanto ela é usada. E é um dos caras que eu leio assim muito que ele escreve, é bem bacana. Isso tem tudo a ver com o português que a gente usa nas interfaces de voz, porque não adianta a gente achar que os usuários vão usar essas interfaces de voz somente pensando na forma como a gente escreve. Então, quando ele for falar, ele até pode ficar meio envergonhado e falar assim, toca Spotify pra mim. No início vai ser assim, mas depois ele vai falar, toca Mamonas Assassinas. Vai chegar nesse nível. Então, ele vai se adaptar, entender que é uma interface de voz e vai começar a falar de uma forma um pouco mais natural. Então, a gente tem que acabar com o preconceito linguístico, porque se as interfaces não entenderem o toca-e, vai dar um erro e ele falou super ok, super natural, ele não falou nenhum problema. Então, chega de preconceito linguístico desde agora, até as interfaces conseguirem entender essas coisas. Eu coloquei um vídeo aqui nessa apresentação que mostra um pouco como que a língua está mudando, para vocês verem que não é blá 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 meu. Você pega uma frase normal, você aprende na escola, gramaticalmente correta, eu vou para a praia, e aí vocês começam a dar cupim na língua. Olha lá. Eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia, 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 vou para a praia. Calma, não acabou não. Vai para onde? Vou para a praia. Ó! Olha o que aconteceu. Isso. Então esse vídeo só para mostrar para vocês com outro exemplo que a gente precisa acompanhar esse movimento da língua e as interfaces consequentemente, porque senão elas vão parar de entender o que o usuário está falando.
Então, aqui é outro slide para a gente entender um pouco também o passado, né? Da onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Então, o reconhecimento de fala, ele começou lá na década de 50, só que se resumia ao reconhecimento de fala. Então, não necessariamente as máquinas da década de 50 também falavam. Elas sabiam que tinha alguém falando, mas não falavam nada ainda. Aí, só em 80, a IBM começou a fazer um agrupamento por fonemas. Eles perceberam que, às vezes, a gente utiliza... Não são sílabas, são fonemas mesmo, para falar várias palavras. E aí, começaram a entender esses agrupamentos para começar a fazer essas gravações. Porque qual que era a ideia, e ela é verdadeira? Se eu mapear todos os fonemas, gravar todos eles, eu posso falar o que eu quiser. Eu não preciso mais ficar dependendo de gravação. E tá aí o Google para provar. Você coloca lá no Google qualquer coisa, torta de parede com mussarela, ele vai falar. Porque ele gravou os fonemas lá e tá saindo. Então, começou na década de 80 com a IBM e o Google melhorou muito isso. E depois, na década de 90, é que a gente começou a fazer os serviços personalizados pelo telefone, né, que são as URAs. Então, as URAs começaram a sair no mercado para atender esse consumidor num saque ou numa ouvidoria e cada vez mais avançar. Chegaram URAs que primeiro entendiam qual era o motivo para passar para um grupo e depois eles começaram a ficar mais automatizados, que a gente chama mesmo. Então, me passa seu CPF, nossa, tô vendo aqui que você fez o pagamento ontem, você ligou para saber se caiu. E aí, aos poucos, elas foram ficando um pouco mais inteligentes. Depois, ainda na década de 90, a gente tem um artigo muito importante que é do Jacob Nielsen. Ele fala sobre como, ainda da perspectiva da internet, porque era o boom, né, nessa época, como é importante a gente prestar atenção no conteúdo da interface. E aí ele resume a essa frase está no meio do artigo, para mim é o resumo. O desafio é entender o uso e a percepção do usuário. Então, como que o usuário, de fato, em que contexto ele está usando essa interface e qual que é a percepção que ele tem. Então, não necessariamente o que ele fala ou o que ele comenta ou o que você está enxergando, é como o usuário está enxergando aquilo e usando mesmo, porque tem muito disso. Quando a gente entra nesse mundo de UX, a gente percebe que o usuário fala assim, eu usaria esse aplicativo para pedir um carro. Usaria. Aí depois você faz mais umas perguntas, aí você fala, tá bom, então faz pra mim essa jornada aqui no aplicativo, por exemplo. Ele, vixe, tô perdido, não sei. Então na hora de usar, que você fala, então você não usaria. Então é no uso que a gente vê essa realidade. Então o desafio é entender o uso e a percepção, pois ele pode querer dizer a mesma coisa de várias formas, ou cada uma é diferente entre si. Foi o exemplo do vídeo. Então, várias formas diferentes para falar a mesma coisa, mas também pode acontecer isso. Cada uma delas podia ser alguma coisa diferente. E a gente precisa estudar esse conteúdo para ter certeza disso. Quem faz esse trabalho todo é o Vui Designer. Então, ele fica lá, hashtag design conversacional o dia inteiro pensando nisso. E aí eu sempre defendo que ele tem que trazer um equilíbrio. Ele não pode ser o robótico, opção inválida, digite 2, você vai falar assim, nossa, não quero falar, porque não é humanizado, a gente já quebrou essa barreira de querer que as máquinas sejam assim, a gente quer que as máquinas sejam humanos, então ele não pode ser robotizado, mas também não pode tentar se passar por um humano, né? Tem às vezes alguns atendimentos que te liga, e aí com um barulho de fundo assim, você fala assim, oi, queria falar com a Janaína, aí você fala, nossa, sim, sou eu. Tô vendo aqui. Aí você fala, olha, uma gravação fingindo uma pessoa. Também é péssimo. Então, tentem ficar aqui no equilíbrio. Não fica achando que é um robô, mas ao mesmo tempo também não é uma pessoa. E a importância da gente estar fazendo esse meetup, todas essas iniciativas para falar de voz, reflete muito nessa pesquisa e em várias outras que estão sendo feitas. Essa pesquisa foi feita em 2016, para entender por que a gente precisa olhar para essas interfaces que usam voz e não se limitar apenas na de telas.
O analista que fez essa pesquisa, ele falou que a navegação vai continuar tanto na web quanto no aplicativo, quanto nos vídeos. O que vai mudar é que essas interações por voz vão ser o canal para chamar tudo isso. Então, em vez de eu ficar lá procurando no app, procurando no site, eu vou pedir por voz. Quero comprar um ingresso de cinema. Pum, já vai cair lá na tela, você vai comprar o seu ingresso de cinema e acabou. Meio que vai funcionar como uma busca ou um hub chamador. Essa é a ideia que a pesquisa captou. Ela também descobriu com os usuários que eles têm uma atividade cerebral muito menor do que a digitação. Porque tem a ver com a nossa natureza. A gente aprende primeiro a falar e depois a escrever. Então, a voz acaba sendo muito mais efetiva nesse sentido. Porque a gente tem muito mais costume de falar do que de escrever. E por ser a forma mais antiga de comunicação humana, ela também é mais intuitiva. Então, tudo que eu falo é muito mais intuitivo de vocês entenderem do que alguma coisa que eu possa escrever aqui. Alguns podem ter limitações do tipo de idioma ou até mesmo de vocabulário, de ser ou muito grande ou restrito. Na voz, não. A qualquer momento vocês podem me parar e falar assim, Jana, eu não entendi isso aqui. Porque a gente está conversando, no texto ia ser aquele negócio duro. O que é isso? Google, busco. Não ia ser tão conversacional. E aí o que eu acabo falando muito para os designers que entram no time é para eles pensarem basicamente na teoria da comunicação. Como eu vim de comunicação, eu coloco um pezinho nisso. A conversa, principalmente por voz, ela acaba entrando muito nesse ciclo. Chega lá um usuário que tem uma ideia para ser transmitida. Então, ele tem uma informação para entender, um problema para resolver, ele quer fazer alguma atividade. E aí, essa atividade, ele vai transformar em mensagem, só que codificada, já que é uma interface. Então, aqui, vocês estão codificando na cabeça de vocês, a interface de vocês é o cérebro. Quando a gente está falando aqui em VUI, são as interfaces que a gente entra em contato, telefones, devices, a própria nuvem, né, do NLU. Então, ocorre uma codificação dessa mensagem e aí, desculpa, eles entendem, a máquina entende o que o usuário quis dizer e aí passa para o usuário, fala assim, tá, se você quer isso aqui, se você quer A, você tem que fazer B. E aqui é o segredo do negócio, porque você tem que ter certeza que você entendeu o que é A e que o que ele precisa é B, porque às vezes o que ele falou é A, só que você entende B e ele precisa de C. É complexo nesse nível, porque quando passa aqui para o usuário a mensagem de retorno, ele precisa passar um feedback depois para a interface, vai falar assim, tá bom, então é para fazer isso aqui, eu quero marcar uma visita técnica, e aí está me perguntando qual que é o endereço, beleza. Vou te passar um endereço. De repente, você falou visita técnica e ele entendeu o problema técnico, já acabou ali, não vai ter uma conversa. Então, o UI Designer ele fica muito checando esses pontos de contato para garantir que essas mensagens sejam feitas de uma forma bem natural. Esse é o desafio, principalmente se tratando de voz, tem que ser muito natural. Então, em resumo, ele acaba evidenciando essas informações mais importantes, organizando elas numa estrutura auditiva. Porque quando a gente tem um site ou um aplicativo, a gente faz isso de forma visual e ele tem tempo de ir lá e analisar. Será que é aqui? Será que não é? Vou usar uma busca. No áudio, não. Eu aqui, por exemplo, estou correndo um puta risco de organizar dentro da minha cabeça como que eu acho que vocês vão entender numa estrutura auditiva. Podem ter pessoas que estão entendendo mais, entendendo menos, mas eu sou responsável, porque eu estou organizando tudo isso. É assim também na interface de voz. Então, a gente retira o que não é necessário. Então, eu não vou falar se eu estou com fome, se eu estou com sono. Não precisa, se meu pé está doendo. Não tem a ver com o que a gente está falando aqui. Para tornar o complexo claro. Então, assim, não é um trabalho fácil. Não vou negar, falar que é fácil, mas não é não. É bem complexo. Aí vocês podem falar, beleza, estou entendendo o que a Jana está passando, pelo menos estou tentando entender. Por falar em entender, toda vez que a gente quer entender o que o usuário está entendendo,
a gente faz um mapa de calor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E aí a gente vai lá e fala assim, bom, beleza, ele está navegando bem nessa parte do site. E aí pode ser pelos dois motivos. Ou porque é lá que está a informação que ele precisa, ou porque é ali que ele se perdeu. E ali ele está achando que tem informação. Só que em voz a gente não tem como fazer um mapa de calor desse jeito. A gente tem isso aqui. Como que eu vou fazer um mapa de calor com isso aqui? Porque o que ele escuta é onda sonora, é som. Então, o que a gente acaba fazendo, às vezes, é o usuário falando assim, oi, sou eu mesmo. Porque ninguém entende exatamente, a máquina não entende ele não entende a máquina. Então, o que a gente precisa focar para esse mapa de calor funcionar é tentar chegar aqui, no mínimo, na questão da ideia. Como que isso aqui funciona? Toda vez que a gente precisa fazer algum projeto com voz, e até mesmo em outras áreas, chega lá o dado para você. Então, olha, o que você precisa fazer é disponibilizar um envio de segunda via de fatura, por exemplo. E aí a gente tem que transformar isso em informação para que o usuário saiba o que é e consiga ter acesso àquilo. Então, eu sei onde fica a segunda via de fatura. Quando ele sabe onde fica e consegue usar aquela informação, isso vira conhecimento. Pô, então toda vez que eu não conseguir a fatura, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tem que ligar lá no menu tal, ou então eu tenho que pedir desse jeito aqui para o device, e aí ele vai me mandar a fatura. E quando isso vira conhecimento, ele começa a ter ideias. Putz, então em vez de eu receber essa fatura em casa, eu posso pedir, ou pedir para mandar direto para o meu e-mail, por exemplo. Ele começa a se apropriar daquela ideia e daquele conhecimento para ter ideias. E essas ideias vão se tornar sabedoria, ele vai começar a passar para os outros, ele vai achar que a interface consegue fazer outras coisas. Então é importante o vui designer tentar perceber se o usuário percebeu que ele chegou nesses níveis. Se ele está aqui nos dados de informação, não rolou. É bem subjetivo mesmo e é bem sensível, mas é importante. Como que ele faz isso? Ele tem algumas atividades básicas. Então, ele pensa bastante na questão da arquitetura de informação e lógica. Então, se ele está fazendo um agente virtual que liga para cobrar ou que vai receber uma ligação do usuário, usa bastante a questão de arquitetura. Agora, se ele está fazendo algo que é mais aberto, como disse o Rogers à tarde, horizontal, que ele vai falar com a interface e não necessariamente vai seguir um caminho pré-pronto, ele usa de lógica, mas uma lógica de conversa, não necessariamente de estrutura. Ele vai pensar no conteúdo, o conteúdo é rei dentro do contexto dele, porque é esse texto que vai virar áudio. Então, ele vai pensar em todos os textos que vão ser feitos. Ele vai fazer também a direção de voz. A direção de voz é quando a gente precisa gravar esse conteúdo. Então, as URAs e os agentes virtuais usam muito isso. O vui designer entra lá no estúdio e aí entrega lá para o locutor, porque o locutor não pode pegar o papel assim e falar, beleza, cancelamento! Péssimo. É o vui designer que vai chegar lá e falar assim, olha, é um cancelamento, você precisa ser um pouco mais flat, o usuário está numa situação em que ele não gosta mais da empresa, então você tem que tratar ele neutro. É o vui designer que vai fazer esse acolhimento junto com o locutor. E se for uma voz... meio seco. E se for uma voz sintetizada, que são aquelas vozes de fonemas que eu falei, que não precisa nunca mais ir para o estúdio, está tudo gravado, é só você escrever lá que ele solta. Ele vai trabalhar com uma coisa que chama SSML, que é um recurso que ele consegue mudar esse ritmo da fala que a interface vai ter. Então, com SSML, você vai poder falar arquitetura de informação lógica, aí se você aumentar arquitetura de informação lógica UX-Writing, ou então arquitetura de informação lógica, é ele que vai te trazer o ritmo. Então, quando é uma voz já pré-gravada, sintetizada, desse jeito. E escutativa, né? Ele precisa escutar a equipe, o usuário. Ele precisa ser uma pessoa que gosta de mais escutar do que falar. Eu estou falando bastante, estou me contradizendo, mas essa é a ideia.
Então, como eu falei, esses são os produtos que os VUIs eles atuam. A gente ainda está muito focado nesses dois de cima, por causa desse histórico que eu falei, desde a IBM até mesmo nos anos 90 com os IVRs. Então, a gente ainda está muito dentro de URAs e dos assistentes. E agora a gente já tem esses assistentes pessoais que estão começando a ficar um pouco mais populares e também falar português. A Alexa está em beta, mas se você pegar o Google, por exemplo, e a Siri já falam português há um tempo. Então, aqui também dá para fazer conteúdo. E também estão surgindo agora os voice bots. Esses são termos que a gente ainda está entendendo no mercado como que é, se não é. Então, se apeguem mais a essa parte de dentro do que as etiquetas. Os voice bots são aqueles que eu falei que chamam. Então, quando um caso muito conhecido, por exemplo, é o manual cognitivo da IBM. Não sei se vocês conhecem. Eles resolveram entregar um manual na mão do comprador de um carro, de um determinado modelo, só que em formato de aplicativo. Ele não recebe mais o papel. E aí, naquele aplicativo, ele pode chamar o que ele precisar entender, o que um manual de carro tem que entregar, só que ou por voz, ou por imagem, ou por texto. Então ele fala assim, quero reinclinar o banco, como que eu faço isso? Aí o aplicativo te devolve. Para reclinar o banco, assim, assim, é um manual inteirinho dentro do aplicativo. Ele pode pesquisar e ele pode tirar uma foto. Isso aí é o motor, assim, assim, que ele funciona. É bem bacana esse case da IBM. São os voice bots. Então, aqui eu coloquei algumas dicas para quem vai começar, que são super básicas. Então, falando sempre da conversa, principalmente em voz, é bem importante que a gente dê esse tom humano de conversa, senão o usuário vai abandonar. Ele vai notar, assim, de primeira que é um robô, e ele não vai se sentir tão motivado a fazer o que ele precisa fazer. Então, não dá para falar... Diga a data, diga o horário, diga a duração, diga o assunto. Eu ia falar, diga o que mais, quando isso termina. Se você trazer coesão para o seu texto, você vai conseguir os mesmos inputs, só que dentro de uma conversa. Primeiro, me diga a data. Você vê até que o meu tom de voz muda, porque é uma conversa. E começa a que horas esse evento que você quer colocar, né, num calendário, por exemplo. Agora, vai durar quanto tempo? Por último, olha o meu tom de voz, por último, ele já sabe que vai terminar, ele já sabe que eu vou fazer uma pergunta de novo. Tudo isso vem embutido na prosódia, que a gente chama de voz. Por último, posso confirmar esse compromisso? Então é bem importante, se eu falasse, por favor, diga o assunto. Parece que não está muito interessado, sabe? Está muito frio. Outra coisa, semântica. A semântica ela é bem complexa. Porque a gente precisa mergulhar muito no entendimento que o usuário tem das palavras e do usuário. Joga o Aurélio fora, nunca mais olha o dicionário. Nesses momentos é importante e é assim mesmo. Porque o que pode ser cachorro para uma pessoa pode ser cão para outra e vice-versa. Teve até uma vez que eu mostrei isso e uma pessoa falou para mim, mas para mim é meu filho, não é nem cachorro nem cão, então é filho. Tem que tratar como filho e tem que tratar, é o jeito que o usuário nomeia. Então, a semântica também é importantíssima para conversa dar certo. Não achem que as palavras falem por si só. O usuário escolhe a palavra que ele quer usar e não tem como fugir disso. Falar alto. Isso também acho que é a dica de ouro. Porque já que é uma interface de voz, a gente não pode simplesmente ter todos esses cuidados e manter no papel. A gente precisa falar para ver se o negócio vai soar bonitinho e legal. Então precisa falar em voz alta, principalmente para alguém que não trabalha com design. Então eu vejo muitos designers entre si. Olha, escrevi um negócio legal, vou te falar. Ele já tem um olhar viciado. Então fala para alguém que nunca participou de um processo desse. Um cara de desenvolvimento que vai começar, sua mãe, sua tia, alguém que não tem nada a ver com o rolê e vai te dar uma opinião muito sincera. E se você engasgou para falar esse conteúdo, algo de errado não está certo. Escreve de novo. Não vai dar certo. Porque, de novo, tudo que a gente escreve não necessariamente dá para falar. Então, a gente precisa prestar atenção nisso também. Eu trouxe também, agora porque a gente focou bem mais em VUI aqui no Meetup,
Quatro ferramentas importantes para a gente utilizar quando vai pensar nessas interfaces de voz. O fardo cognitivo, ele é um trabalho mental desnecessário que a gente dá para o usuário. Então pensem assim, quando a gente precisa fazer alguma coisa numa interface, a gente já sabe o que a gente quer fazer e a gente só precisa que a interface nos diga como que eu faço isso, como que ela vai me ajudar. Então, se eu coloco lá assim, aperte 2 se você quer confirmar essa visita técnica que está sendo agendada para você na quinta-feira, às 19 horas, lá na sua casa. A gente vai levar o técnico e ele vai fazer... Ok? O que eu tenho que apertar? É isso. Então, sempre tragam a informação que a gente chama de velha antes, ou seja, a informação que o usuário já sabe, e a informação nova, que ele vai casar com o que ele precisa fazer, depois. Então, você fala assim, olha, para confirmar a visita técnica, que vai ser dia tal, com técnico tal, no endereço tal, não sei o que, aperte 2. É isso, aperte 2. Vou apertar 2. Então, precisa perceber isso faz muita diferença para o usuário. E esse é o fardo cognitivo, é quando você dá esse trabalho mental para ele desnecessário, não precisava ele ter pensado nisso. A gente tem 3 tipos de fardo e a gente tem que evitar esse aqui que é o supérfluo. A gente tem o essencial, que é aquele onde a gente precisa ativar alguns esquemas. Então tem assuntos que a gente vai falar com o usuário que a gente já sabe que vai ter que ativar algumas coisas na cabeça dele. Então eu dei esse exemplo da visita. Quando tem esse assunto visita, você já sabe que você vai ter que agendar uma data, que vai ter que agendar um horário, ver se o endereço está certo. Você já meio que pré-resume que vai ser isso. Então você está ativando esquemas para ele. Trabalhe nesses esquemas, esse não tem como fugir, mas pelo menos você precisa entender com qual tipo de esquema o usuário começa. O inerente é aquele em que a gente precisa passar uma aprendizagem para ele. Nos informativos tem muito disso. Tá, então você quer entender por que na fatura está escrito tal palavra. Então, essa palavra significa que você comprou um produto, tô vendo aqui que foi no dia tal, esse produto faz isso, faz aquilo. Então, esse fardo também a gente pode usar, mas com cautela. Porque, como é por voz, as frases têm que ser curtas e breves, ele não vai lembrar. E o supérfluo é aquele que a gente impõe para o usuário. Que nem eu dei o exemplo anterior. É assim. E aí não fica natural para o usuário, ele não consegue prosseguir. Então é importante perceber qual fardo a gente está lidando. Os usuários, eles procuram pedaços de informação. Eles não procuram informação textual, eles procuram pedaços para prosseguir. É verdade. Quando ele fala assim, fatura, graças a Deus. Ele não quer ouvir o resto do negócio, é fatura. Então ele procura pedacinhos. Eu vou voltar nos outros que eu não falei, agora que eu percebi. Então eu falei do fardo cognitivo. Os modelos mentais, eles também são extremamente importantes. Os modelos mentais, eles ajudam a gente a entender, na verdade, passar a informação mais rápida para o usuário, porque são esquemas também que a gente aprende desde cedo e a gente utiliza sem saber, de tão natural. Então, você fala assim, qual que é a primeira letra do alfabeto? A. Modelo mental. Todo mundo já aprendeu e ninguém vai contestar. Qual que é, enfim, aí eu poderia dar vários exemplos. Então, os modelos mentais, qual é o primeiro dia da semana? Tem sempre a polêmica, domingo, segundo. Mas você fica ali você já tem uma ideia. Então, os modelos mentais ajudam muito, porque ele não precisa ficar pensando, como o Caetano falou. O card sorting, ele é uma ferramenta bacana quando você tem esse tipo de problema e que você pode entender como que o usuário agrupa as coisas. Então, você pode colocar lá em post-its todos os assuntos que a sua interface vai tratar. Minha interface vai marcar visita, vai tocar música, coloca tudo que ela faz. E aí, dá todos esses post-its para o usuário e fala assim, o que tem a ver aqui entre eles para você? Ele, não, uma coisa é tocar música, outra coisa é marcar visita, só que tocar música e fazer comida tem a ver, porque eu posso ouvir música enquanto eu tô... Então, você entende quais são os agrupamentos que ele faz dentro da cabeça dele. O card sorting proporciona isso, é muito poderoso. E a lei de Hick é basicamente uma lei que fala que quanto mais decisão você tiver que fazer, pior é. De novo, o exemplo do Caetano.
E tem outros tipos de exemplos também, não é só a quantidade de níveis. Ah, são 10 níveis, então é ruim. Não necessariamente. Se for algo intuitivo e natural, ele nem vai perceber que foram 10. O problema é você ficar em dúvida. Então, para saldo, digite 1. Para crédito, digite 2. Para recarga, digite 3. Putz, é 2 ou é 3? Então, eu coloquei alguns exemplos práticos aqui também, que fazem parte desses esquemas que a gente ativa enquanto a gente fala. Toda vez que a gente vai falar alguma coisa, a gente não mistura o sujeito com o predicado, porque a gente consegue mostrar para o usuário aonde a informação está. Então, eu não posso falar, o presidente da Bombril acha que a situação. Eu tenho que evidenciar. O presidente da Bombril acha que a situação do país é a emoção da fala que me traz isso. Quando for texto, beleza. Presidente da Bombril acha que a situação do país, beleza, entendi. E tudo bem. Só que quando você vai falar, não pode ser assim. Você tem que fazer esse tom, essa prosódia. E quando você vai ativar essas informações, onde ele precisa ter um dado que ele já sabe o esquema, então, tipo, ele já sabe que eu vou falar um e-mail, ele já sabe que eu vou falar um site ou um telefone, porque eu falo, né? Ligue para o telefone, ele já está preparado no telefone. Mande para o e-mail, ele já sabe. Só que na hora de falar exatamente a informação que você precisa ser cadenciado. Se você falar de qualquer jeito, ele não vai memorizar. Então, se for lá um nome, João Manuel da Silva. Não é João Manuel da Silva. 30, 94, 21, 30. 30, 94, ele não vai lembrar. Fala cadenciado. Fulano.cicrano, @ Aí ele vai começar a lembrar. www. Então, tudo isso que ele já souber o que é e você precisa passar essa informação, fala de forma cadenciada, que vai facilitar. Bom, e aí, como sempre, eu digo que, para encerrar, que provavelmente esse senhor deve estar meio chateado com essas coisas, porque ele era a voz de Deus, né? E agora a voz de Deus não ajuda muito. Você tem que ser uma voz mais humana, assim, mais próxima. Então, a voz de Deus tá meio que morrendo, então eu sempre olho pra ele assim e imagino ele falando pra mim, what the fuck? Tipo, me odiando. E essa é a apresentação que eu tinha preparado, é isso. Esse aqui é o endereço do podcast que eu faço e da comunidade. Eles são o Instagram, mas a gente também tem Medium, tem YouTube, tem várias coisas, a gente está se juntando.